Olá, eu sou o professor Jadson e na aula de hoje vamos tratar sobre as revoluções inglesas que ocorreram no século XVII na Inglaterra. E estas revoluções são precedidas por alguns eventos, como por exemplo a Reforma Protestante, o cercamento dos campos e a monarquia absolutista, que precederam as revoluções inglesas. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Alemanha, em Genebra, na Suíça, e o que nos interessa particularmente aqui nesta aula é o movimento que ocorre na Inglaterra. Então, é um movimento religioso que ocorre no território europeu e nos interessa em especial como esse movimento vai acontecer na Inglaterra, que é o tema da aula sobre as revoluções inglesas. Então, na Inglaterra, a Reforma Protestante faz com que surja a Igreja Anglicana. E também, na Inglaterra, tem outro movimento liderado pelos seguidores de João Calvino, que na Inglaterra se denominavam puritanos. Então, a igreja na Inglaterra, denominada de Igreja Anglicana, também terá outro movimento chamado de puritanos, que era liderado pelos calvinistas. Então, a reforma causa este impacto na Inglaterra. Outro evento também que vai ser importante: as terras comuns passam a ser privadas, ou seja, aquilo que era coletivo passa a ser individual, em um movimento que ficou conhecido como cercamento dos campos. As pessoas que estavam nesses campos ou na zona rural passam a migrar para as cidades ou a zona urbana. Então, primeiro, Reforma Protestante, outro evento, o cercamento dos campos e a chamada ascensão das monarquias absolutistas. Monarquia é uma forma de governo em que você tem um rei que lidera o país. Neste caso aqui, são exemplos de monarcas absolutistas, Jaime I e Carlos I, ou seja, uma monarquia, um rei que concentrava os poderes nele mesmo. Então as decisões eram concentradas. E isso se justificava com a teoria de que os reis, o seu poder e a sua autoridade era oriunda de Deus. Então era a teoria do direito divino dos reis que sustentava as monarquias absolutistas. Então a gente teve aí a Reforma Protestante, o cercamento dos campos e a ascensão das monarquias absolutistas. Estes eventos vão contribuir para as revoluções inglesas. E dentro da própria Inglaterra, a sociedade estava mais ou menos dividida dessa forma. Os nobres estavam com o rei, ou o próprio rei fazia parte deste grupo social chamado nobreza, e a burguesia estava compondo o parlamento, é o que hoje no Brasil nós chamamos de Congresso Nacional, o parlamento, onde se decidem as leis. Então você tinha de um lado o rei com a nobreza e do outro você tinha a burguesia que estava dominando o parlamento. Burguesia, uma classe econômica aí que estava ascendendo ou que tinha ascendido entre o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então você tinha que, de um lado estava o rei, que fazia parte de um grupo chamado nobreza da sociedade inglesa, e você tinha os anglicanos. Então, deste lado, este grupo, esse conglomerado de pessoas, e do outro você tinha o parlamento, que era dominado pela burguesia e que também tinha o predomínio dos chamados puritanos. Lembrando, a Reforma Protestante, Igreja Anglicana, mais uma divisão dos puritanos, que eram os seguidores de João Calvino, que também tinha força entre a burguesia e, por sua vez, dominou o parlamento. Em síntese, esse conflito das revoluções inglesas vai colocar este grupo, que era composto pelo rei, a nobreza e os anglicanos, versus o outro grupo, que era composto pelo parlamento, os burgueses
os puritanos. Então, estas revoluções inglesas, na verdade, é um grande conflito de interesses entre o rei e a burguesia, ou o rei e o parlamento especificamente. E aí, dentro das revoluções inglesas, inicia-se com a Revolução Puritana, que foi liderada por Oliver Cromwell, que se tornou Lorde Protetor em um governo republicano. Então perceba, monarquia passa a ser uma república e o rei da Inglaterra foi executado em 1649. Monarquia passa a se tornar uma república sob a liderança de Oliver Cromwell. E entre uma das suas ações mais reconhecidas estão os atos de navegação, que decidiu que somente navios ingleses poderiam fazer o comércio na Inglaterra, ou seja, os produtos que saíam da Inglaterra deveriam sair por meio dos navios ingleses. Isso vai fazer com que haja um crescimento econômico muito grande da Inglaterra através da indústria naval, o crescimento do poder marítimo também inglês. Se iniciou com a Revolução Puritana e as revoluções inglesas se encerram com a Revolução Gloriosa em 1688, quando o retorno da monarquia após a morte do filho de Oliver Cromwell, Richard Cromwell. Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme III e assinou a Declaração dos Direitos de 1689. Isso gerou o início da monarquia parlamentarista. Então, teve-se, em síntese, as revoluções inglesas, um período de república, ou república puritana, sob a liderança de Oliver Cromwell, fazendo parte então das revoluções inglesas, a Revolução Puritana, que culminou com a República Puritana e a execução do rei. Depois você tem a restauração monárquica, em que os reis retomam o poder, e aí os descendentes dos reis anteriores, Carlos II e Jaime II, vão retornar a governar a Inglaterra, só que a tendência deles de se tornarem absolutistas gera uma nova revolta, e foi conhecido como a Revolução Gloriosa, quando Guilherme III assume então o trono da Inglaterra. Então a gente tem que as revoluções inglesas, também conhecidas como Primeira Revolução Burguesa, passou pela Revolução Puritana, restauração monárquica, quando os reis retomam ao poder, lembrando que a Revolução Puritana estabelecia uma república, e aí a restauração monárquica encerra a república e retoma a monarquia, e por fim a Revolução Gloriosa. Ou seja, antes de 1640, antes da Revolução ou das Revoluções Inglesas, a Inglaterra vivia uma monarquia absolutista em que o poder era centralizado com o rei. E aí, após as revoluções inglesas, que se encerram em 1689, após passar a Revolução Puritana, a Restauração Monárquica e a Revolução Gloriosa, a Inglaterra então passa a estabelecer aí o seu modelo de monarquia parlamentarista, em que o rei divide o poder com o parlamento. E aqui o exemplo da tão famosa rainha Elizabeth II, que governou a Inglaterra por muitos anos ao longo do século XX, ou seja, até os nossos dias, a monarquia tem esse modelo, a Inglaterra tem esse modelo chamado de monarquia parlamentarista, que foi estabelecido lá no século XVII e posteriormente inspirou muitos outros países a se tornarem também monarquia parlamentarista, a exemplo do Brasil no século XIX, que era uma monarquia parlamentarista. Temos então que as revoluções inglesas influenciaram muito a dinâmica da época moderna, inclusive no Brasil, e isso se reflete até os dias de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.